Salve galera do canal Photoshop para iniciantes, que é o Alisson Pavilac, e hoje é um tema muito importante. Hoje é nosso terceiro vídeo aqui da série e hoje você vai aprender como utilizar as camadas do Photoshop. Esse recurso que normalmente fica aqui no cantinho e é um dos principais pilares que realmente você precisa saber utilizar para fazer as edições no seu programa. Então, sem enrolação, vamos lá para o vídeo tutorial de hoje. Opa galera, então vindo aqui para a tela do meu computador, nosso primeiro tema será, a gente vai falar sobre camadas primeiramente, e dentro do tema camadas a gente também vai mostrar algumas das principais técnicas de recorte. Eu tenho essas imagens aqui que vão nos ajudar a ilustrar melhor esse exemplo da camada e dos recortes. Então eu vou começar abrindo aqui essa imagem do prato no Photoshop. Ok, eu tenho essa imagem do prato aberto lá no Photoshop. E aonde que se situa as camadas no meu Photoshop? Normalmente ela fica aqui no cantinho inferior direito. E caso você não tenha as camadas e aberto seu Photoshop, você pode vir até o menu Janela e clicar sobre Camadas. Sempre que a gente abrir uma nova imagem no Photoshop, ela vai abrir como plano de fundo e com esse cadeadinho aqui que ela está bloqueada a camada. Caso você queira tornar ela editável, basta você dar 2 cliques. Um OK, ele vai desbloquear a camada, e se você preferir renomear aí a camada para ficar mais organizado o seu arquivo do Photoshop, basta dar 2 cliques sobre o título e digitar aí o nome. No meu caso aqui eu vou digitar prato mesmo. E agora eu vou começar a inserir outras imagens para a gente entender melhor como que funciona o sistema de camadas do Photoshop. É importantíssimo, esse digamos que é o primeiro pilar, a primeira base que você deve ter em mente, saber utilizar no Photoshop para conseguir fazer qualquer edição nesse programa. Para você inserir imagens do Photoshop existem vários caminhos. Eu vou vir até a pastinha aqui mesmo e vou simplesmente pegar a imagem, arrastar até o ícone do Photoshop e soltar na área aqui de trabalho do Photoshop. Eu achei aqui uma imagem de feijão. Na verdade tá cru, né? Eu vou colocar o feijão cru no prato, mas tudo bem. Foi a imagem que eu achei aqui e serve pra gente fazer essa ilustração das camadas no Photoshop. Eu vou aumentar segurando o Shift para manter as proporções da imagem, confirmar na barra de propriedades lá em cima. E aqui ó, você pode ver que já surgiu uma nova camadinha chamada feijão, que era o nome da minha imagem. Feijão.png já surgiu lá como feijão. Perceba que essa camada está em cima do prato, ou seja, todas as camadas que tiverem em cima, elas vão aparecer, e as que tiverem por baixo, obviamente, vão estar escondidas. Se eu trouxer a camada do feijão para debaixo do prato, você pode ver que existe ainda a imagem do feijão, a camada que está selecionada, porém só vai aparecer a camada do prato. Não é o que a gente quer, então a gente vai deixar lá em cima. Vamos abrir também outra imagem para ilustrar um pouco melhor como é que funciona o sistema de camadas. Vou abrir lá a minha pasta, digamos que eu quero colocar essa carne aqui, que também está em PNG recortado já. Vou clicar sobre a imagem, arrastar até o Photoshop, venho até aqui e vou soltar. Ok, a gente pode ajustar também o tamanho dela. Eu vou segurar Shift e diminuir proporcionalmente, quero diminuir um pouco. E se a gente vem aqui ó, no cantinho da imagem, aparecem as duas setinhas, que significa que você pode achar um ângulo aí, rotacionar a sua imagem como você preferir. Ok, digamos que eu quero aqui, basta eu confirmar na barra de propriedades lá em cima e você pode analisar que apareceu outra camada, obviamente com o nome melhor de carne. E que a gente agora pode modificar ela entre o feijão e o prato. Por exemplo, veja que a camada da carne está em cima do feijão e em cima da imagem do prato. Caso eu pegue a camada da carne e traga para debaixo do feijão, a camada do feijão é que será a principal, a da carne vem por segundo e a do prato por terceiro. E se eu arrastar a camada da carne para debaixo do prato, simplesmente não vai aparecer nada. Então, funciona assim, dessa maneira simples assim, as camadas no Photoshop. Tudo que tiver lá no topo, lá em cima, é que vai aparecer. No caso, eu quero deixar a carne aqui em cima. Vou rotacionar um pouquinho mais aqui, ok, confirmando a barra de propriedades. E agora, nosso próximo passo, eu vou colocar o tomate. Perceba que esse tomate tem uma imagem no fundo, não está apenas o tomate na imagem. É aí que entra algumas técnicas de recorte. Eu vou clicar sobre a imagem do tomate, vir até aqui o íconezinho no Photoshop, colo aqui na minha imagem, segurando o Shift vou aumentar proporcionalmente.
Ok, digamos que agora eu quero recortar essa imagem do tomate, porque não vai ficar legal, obviamente, no prato desta maneira. Perceba que a camada da rodela do tomate está lá em cima, ó. É a mesma situação se eu trouxer para baixo da carne, ela vai estar em cima de tudo, em cima do feijão do prato, porém apenas embaixo da carne. Se eu trouxer para debaixo do feijão, é a mesma coisa, e se eu trouxer para debaixo do prato, também não vai aparecer absolutamente nada. Então agora eu vou apresentar algumas ferramentas de recorte que é de suma importância você saber utilizar. A primeira é aqui, ó, a ferramenta de laço poligonal. Se não estiver aparecendo aí no seu Photoshop, basta clicar com o botão direito do mouse e vir até a segunda ferramenta, laço poligonal. Alt e rola o scroll do mouse, aquela bolinha para aproximar a imagem e dar um zoom na sua imagem. E para a gente recortar utilizando o laço poligonal, a gente vai dando vários nós. Só que a gente não pode editar esses nós. Então isso é muito importante a gente saber aonde que a gente vai aplicar. É interessante a gente ir dando vários nozinhos para que ele não fique muito reto e a gente consiga ir acompanhando os contornos da imagem. Como eu falei, esse tipo de recorte ele não é editável, então eu não costumo utilizar muito ele. Eu prefiro utilizar a ferramenta caneta, que a gente já vai utilizar logo mais. Bom, então vamos lá, começar a recortar com a ferramenta laço poligonal. Lembrando que tome muito cuidado para você não dar 2 cliques, senão ele encerra automaticamente o recorte. Então vamos começar aqui, ó. Você vai dando de clique em clique e vai se baseando através dos contornos da imagem. No caso aqui a rodela do tomate. De clique em clique você vai contornando a imagem. É interessante, quanto mais cliques você vai dando, você vai conseguindo maior precisão no recorte. Para finalizar o recorte, lá onde que você começou, você vai lá dar um cliquezinho e ele automaticamente fecha a seleção. Pronto, certinho, a gente acabou de selecionar apenas a rodela do tomate. Agora, para deletar apenas esse fundo e deixar a rodela do tomate, a gente vai inverter essa seleção. A gente vai dar Ctrl Shift I, que é a tecla de atalho para inverso no Photoshop. Toda imagem que a gente importa, ela também fica bloqueada. Então a gente vai ter que clicar com o botão direito do mouse sobre a camada da rodela do tomate e vir em rasterizar camada para tornar ela editável. E agora vamos dar um delete. Dessa maneira, simples assim, a gente já conseguiu recortar apenas a rodela do tomate. Ctrl D para tirar a seleção. Prontinho, tá lá a rodela do tomate. Como vocês podem ver, ela está no topo das camadas, então ela está em cima de todas as outras imagens. Se eu trouxer embaixo da carne, vai ficar apenas embaixo da carne e consequentemente debaixo do feijão e do prato, ok? Para ficar mais bonitinho aqui, só vou dar um Ctrl J para duplicar essa rodela. Ela vai aparecer outra aqui, deixa eu dar uma rotacionada para não ficar no mesmo ângulo, né? Senão vai ficar estranho. Confirmar na barra de propriedades e tá lá as rodelas do tomate. Obviamente que eu estou fazendo aqui essa imagem apenas para a gente testar as camadas do Photoshop. Existe aí uma questão de iluminação, de sombreamento que a gente vai fazendo para ajustar melhor, para ficar profissional nossa imagem, mas não é o caso nessa palestra de agora. A camada que a gente duplicou da rodela do tomate está por cima, ó, se a gente quiser trazer ela para baixo, basta trazer a camada que a gente duplicou para debaixo da camada original do tomate. Eu vou ainda inserir aqui, ó, a faca e o garfo, que eu vou mostrar outras técnicas de recorte que você pode utilizar também no seu Photoshop. Nesse caso aqui são outras duas técnicas diferentes. Ó. Eu vou trazer a imagem do garfo sobre o Photoshop. Ok, soltei na minha imagem. Vou confirmar na barra de propriedades. Você pode ver aqui, ó, que o garfo ele tem um fundo branco, que não fica legal a gente deixar isso na nossa imagem. Eu vou trazer aqui a camada do garfo para de cima, eu quero em cima de todas as imagens. E aqui, como tem um fundo branco e a imagem aqui, ó, se contrasta com esse fundo, a gente pode utilizar uma técnica de recorte que é praticamente automática. A gente vai selecionar a ferramenta varinha mágica no Photoshop.
A tolerância aí você pode deixar entre 20 e 25. Marca a caixinha suavização de serrilhado que lhe ajuda na hora de finalizar o recorte. Ele não fica aquele recorte tão opaco, tão agressivo. Ele fica algo mais suave, então isso é importante. Então Alt e rola o Screw para aproximar um pouquinho a imagem. Vamos rasterizar essa camada também, porque a gente quer editar ela. Ok, clica com o botão direito do mouse sobre a camada, vai em rasterizar camada. E aqui basta a gente clicar sobre a cor branca, que ele vai selecionar apenas o que é branco na camada do garfo. O garfo em si ele não seleciona, porque ele tem aquele contraste entre mais. Percebe que alguns tons de cinza e até preto aqui na imagem, então ele vai selecionar apenas o fundo branco. E para a gente apagar esse fundo branco, basta dar um delete. Ctrl D para tirar a seleção e já está recortado o garfo desta maneira rápida assim. Essa técnica da ferramenta varinha mágica só é possível quando tem esse alto contraste. Digamos que é um fundo de uma cor única e um objeto contrastante em cima. Aí sim é possível recortar desta maneira. Deixa eu só mover aqui um pouquinho para o lado. Deixar em cima mesmo do tomate aqui. E agora a gente vai importar a faca e vamos aprender uma outra técnica de recorte que é a minha preferida. Vamos pegar aqui a imagem da faca, arrastar até o Photoshop. Soltei na imagem, confirmar na barra de propriedades. E agora a gente vai utilizar a ferramenta caneta. Ela está localizada em cima aqui ó, da ferramenta de texto. Seleciona a ferramenta caneta. Lá na barra de propriedades da ferramenta caneta, a gente vai marcar a opção demarcador. E para fazer o recorte utilizando a ferramenta caneta, a gente vai ter que dar um zoom legal aí na nossa imagem para pegar bem certinho o que a gente quiser. Diferentemente da ferramenta de laço poligonal, a ferramenta caneta lá a gente vai criando nós e esses nós são editáveis. Isso que é interessante, porque a gente pode corrigir algumas pequenas imperfeições que a gente estiver fazendo aí na hora da seleção. Uma técnica bem legal para iniciantes e para pessoas que não são familiarizadas com a ferramenta caneta é essa que eu vou te apresentar a partir de agora. A gente vai dar um clique no início e outro no final da curva e um nó no meio para a gente conseguir fazer os ajustes necessários que a imagem precisar. Por exemplo aqui, ó, vamos dar um clique aqui e o outro aqui. Perceba que ele fez um nó reto, mas a gente vai acrescentar um nó no meio. Então basta clicar aqui e segurando a tecla Ctrl a gente consegue mover esse nó para ajustar a nossa imagem. Vamos posicionar aqui bem certinho então para fazer o contorno da faca. E aqui a gente vai dando sequência. Então aqui ó, começou uma nova curva. Aqui nesse meio eu vou dar um outro nó. Adiciono um nozinho no meio, segurando o Ctrl a gente vai ajustando na nossa imagem. Vamos fazendo esse procedimento até concluir, até fechar lá em cima no nó que a gente começou. Então, mais um clique aqui, adiciona um nó no meio. E caso nessa imagem você precisar adicionar outros nós, não apenas um para contornar essa imagem, pode adicionar tranquilamente. Você pode remover também os nós que estiver adicionando. Isso que é interessante na ferramenta caneta, porque ela é totalmente editável. Então, clica aí sobre o nó, adicionou, Ctrl e arrasta na sua imagem. Para finalizar, é o mesmo procedimento da ferramenta de laço poligonal. A gente vai clicar sobre o primeiro nó que a gente aplicou. Vou terminando aqui, ó, adiciono um nó no meio e faço o contorno exato da imagem. Perceba que você também tem dois nozinhos opcionais que você pode aumentar, ajustar o ângulo de seleção. Após finalizar aí o recorte com a ferramenta caneta, basta você clicar com o botão direito do mouse e criar seleção. A gente vai deixar sempre um raio de difusão de 0,1 pixels e marcar a caixinha suavização de serrilhado, justamente pelo fato dele recortar de maneira mais suave a sua imagem. Você pode dar um OK
E a gente vai fazer o mesmo procedimento que a gente fez com aqui a rodela do tomate. A gente vai dar Ctrl Shift I para inverter a seleção e Delete para deletar. Só que a gente ainda não rasterizou a camada da faca, então vamos lá. Clicar com o botão direito, rasterizar a camada e dar um Delete. Ok, dessa maneira a gente já tem também a imagem da faca recortada. Só deixa eu trazer a faca para cá e o garfo para cá. Bom, sei lá, não sei as regras de etiqueta. Então, com esses exemplos, você já entendeu como que funciona o sistema de camadas no Photoshop e aprendeu algumas técnicas de recorte no Photoshop. Essas duas são os dois primeiros pilares para você fazer qualquer tipo de montagem e edição gráfica utilizando o programa.